Então vai ser mais uma oportunidade para compartilhar algumas ideias assim, sobre composição, que é uma coisa que eu faço bastante. Eu gosto de pensar muito a música como problemas de linguagem, como problemas propriamente composicionais, né? Uma abordagem talvez mais abstrata, assim. Esse tipo de espaço é bacana para a gente compartilhar ideias musicais. Eu acredito que, compartilhando um pouco sobre a maneira como eu olho para o repertório, talvez eu lance um pouco de luz sobre como vocês podem procurar ouvir a minha peça no festival. O tipo de busca que eu faço quando eu ouço, quando eu analiso e quando eu penso sobre problemas de composição, é o tipo de coisa que eu tento solucionar quando eu componho uma peça. Então, só uma rápida apresentação para quem não me conhece. Sou Vinícius, eu tenho 29 anos, eu sou natural de São Paulo, resido lá também. Eu estou realizando meu doutorado em composição musical com o Maurício, que se apresentou ontem, né, Maurício Degones, na Unesp em São Paulo. E eu sou atualmente técnico de áudio do Estúdio Panorama de Música Eletroacústica, também em São Paulo. Componho música instrumental, eletroacústica pura e mista. Bom, eu estou reutilizando uma apresentação onde eu procurei expandir um pouco, ou melhor, eu procurei traduzir verbalmente um pouco de como eu penso simultaneidade em composição e fazer um estudo, tanto em repertório quanto em bibliografia que pareceu pertinente, sobre simultaneidade musical, sobre a ideia de polifonia, só que como isso se aplica a uma abordagem contemporânea, né? Há múltiplas abordagens contemporâneas. A gente não pode falar sobre o repertório como se ele fosse uma coisa homogênea, especialmente hoje. Mas sobre uma das possíveis maneiras de se ouvir o repertório de hoje, em termos de camadas simultâneas, à luz do repertório precedente, né? Desse, o que a gente pode chamar dessa tradição de música de concerto, de música erudita, ou desses diversos nomes que são sempre insuficientes, né? Bom, deixa eu ficar de olho no tempo, porque às vezes eu falo demais, fica muito chato, vocês me avisam. Então é bom comprar perguntas, ou sei lá, para um debate, né? Coisa mais horizontal. Bom, de uma maneira muito genérica, se eu lembro bem do que se tratava essa pesquisa que eu fiz já faz uns anos, a finalidade era tentar expor sobre como a gente pode tentar olhar para o repertório que tradicionalmente se refere, ou ao qual se refere como sendo de polifonia, ou seja, polifonia linear, polifonia melódica, especialmente nos repertórios de música diatônica, modal e tonal, no Ocidente. É o que acontece em outras culturas também, mas com esses nomes, com essas acepções, assim, como ia ter o que a gente tem como nosso repertório clássico. Assim. Olhar para a maneira como se organizam as simultaneidades das camadas, né, lineares, né, simultaneidades melódicas, polifonia melódica, para talvez uma pista sobre como se dá a nossa percepção de simultaneidade de uma maneira um pouco mais generalizada, né? Sobre quando a gente ouve uma peça qualquer, seja uma sinfonia romântica ou uma peça para piano solo de Berio ou uma peça de Lafferman, onde você não tem alturas propriamente definidas, e tentar se aperceber de camadas composicionais que sejam simultâneas, portanto de camadas de informação que possam ser segregadas na percepção, como interdependentes em relação umas às outras, e como esse comportamento na nossa percepção pode ser muito similar, na verdade, a como a gente ouve uma fuga de Bach. Um pouco essa a finalidade da coisa. Então, essa acepção tradicional que seria polifonia, que eu trago nessa pesquisa, é um pouco sobre isso, né? A gente normalmente fala de polifonia no repertório tradicional, como essa polifonia melódica, linear. Esse segundo tópico, na verdade, era toda uma reflexão sobre como, nesse tipo de abordagem de música mais abstrata, né, a abordagem abstrata sobre a música, para além de possíveis inferências a uma retórica barroca ou ao conteúdo semântico que ela possa ter, seja por referência externa, no poema sinfônico, seja por texto presente na obra, a gente tem, no estudo tradicional de música, uma tentativa de decodificar configurações sônicas, né? Configurações de estímulos abstratos que a gente agrega na percepção e analisa, separa, e como a gente significa aquilo através da função que esses signos
desenvolvem no próprio desenvolvimento do tempo da composição. E aí tem essa ideia do repertório como ponderação para o significado que está na própria obra, né? Esse significado ao qual me refiro não é uma semântica externa à obra, mas a própria sintaxe da composição, né? Onde eu tenho seccionamento, onde eu tenho contraste, onde eu tenho retomada, memória, onde eu tenho uma transformação de um material que já foi ouvido, onde eu tenho uma introdução de um signo inaudito até então. E aí nessa concepção, nessa tentativa de generalizar o conceito de polifonia, a gente tem que a melodia, ou a polifonia de melodias, ela pode ser um entre muitos planos da composição musical, né? Porque quando você ouve uma composição, por exemplo, referir a uma fuga de Bach, onde a gente tem essa referência ocidental ao que pode ser a polifonia dentro de um sistema harmônico, né, ou de um sistema de concepção de organizações intervalares, né, não necessariamente vertical, a gente tende a olhar para como se dá o comportamento dessas simultaneidades no plano melódico. Mas a gente, às vezes, se esquece que, simultaneamente aquele desenvolvimento de melodias, tem a funcionalidade tonal já plenamente desenvolvida, no começo do século XVIII, por exemplo, onde tem alta polifonia para órgão, mesmo para conjuntos já orquestrais ou proto-orquestrais, como sendo um conjunto de informações que o indivíduo aprende junto com aquilo, e que ele, até certa medida, segrega na percepção, né? Você ouve os encadeamentos melódicos ao mesmo tempo em que você acompanha a funcionalidade tonal, se você tem já alguma intimidade com o repertório, né, um certo solfejo. E existem muitas vezes defasagens entre as resoluções harmônicas e as cadências propriamente melódicas, né? Você tem certas cadências melódicas típicas da polifonia modal e já com a funcionalidade tonal funcionando. Você tem certas figuras melódicas que 150 anos antes, o repertório que o Weiss estudou muito extensivamente, significava uma pontuação no repertório que às vezes é conflitante com a pontuação daquele próprio tempo tonal, né? Uma cadência tonal que nem sempre acompanha a cadência melódica de uma das vozes, às vezes a outra está cadenciando, junto com a cadência harmônica, enfim. Então, nesse sentido, a melodia pode ser vista como um entre muitos planos de simultaneidade nesse conceito de uma generalização da polifonia, né? E aí a hipótese que eu trouxe nesse estudo foi justamente essa que eu já falei muito redundantemente sobre como a gente pode falar de polifonia e tentar ver como se comporta essa polifonia linear nos repertórios modal, tonal, e como certas propriedades de percepção que emergem dessa polifonia pode ser aplicado a outras formas de polifonia, ou quando a gente passa a ouvir o repertório com essa simultaneidade de planos abstratos como esse que eu trouxe de exemplo, melodia e harmonia, ou melodia e uma organização rítmica, ou variedade de organização métrica, ou enfim, entre muitos outros. Manda. Esse equivalente no século da música que a gente faz pós-guerra, depois da solução do século da música tonal. Entendi. A sua ideia também serve para todo o repertório que é produzido após a dissolução do século. Isso, na realidade, para fazer uma piada infame, né, a tônica dessa ideia é justamente buscar no repertório chaves de escuta para a simultaneidade na música do século XX e XXI. Então, obrigado pela pergunta, porque eu não fui muito claro. A ideia esse estudo que eu fiz aqui, ele se insere num conjunto de elucubrações que eu fiz na época, de tentativas, de ensaios, de estudos e tal. Eu gosto muito de pensar assim, de fazer assim. De tentar buscar chaves de escuta no repertório para a gente decodificar com algum vocabulário comum a música de hoje, porque é muito difícil. Uma concepção, sabe? Absolutamente. O Maurício falou ontem sobre como cada obra se torna um universo nesse momento. Porque você começa a precisar, se até a música do século XIX, tem que a gente desse recorte que a gente faz, né, nessa música que a gente estuda aqui, que é um recorte limitado em termos geográficos e culturais, porque tem uma infinidade de manifestações musicais, né, mesmo no próprio Ocidente. Mas esse recorte que a gente faz, pode ser útil pensar que
papel do ouvinte numa situação de concerto até então era de posse de uma certa instrução, de um certo vocabulário de soluções sônicas, dentro do que a gente chamava de música até então, era decodificar a maneira como essas ferramentas foram utilizadas. Né? Entender como se dá o estabelecimento e afastamento de uma certa região harmônica, como uma melodia, ou melhor, como um conjunto de informações que já tem uma série já tinha uma história de possibilidades de organização musical, como vai se dar naquela obra em particular, e como a história das obras está sendo contada naquela obra em particular. Né? Você tem um papel de decodificar um conjunto de informações que você já tem pelo seu repertório. Não é pensar que havia regras de antemão e que o compositor ia trabalhar com essas regras para fazer um encadeamento harmônico e uma fraseologia típica, não é isso. Mas é pensar que o horizonte do que pode ser um grupo temático numa sonata do século XIX, ou mesmo do século XVIII, na segunda metade, ele era muito mais limitado do que é o horizonte hoje, do que pode ser considerado material musical. Não porque a música de hoje seja mais rica, eu não gosto muito desse termo porque ele tem implicações para a percepção que podem ser contraditórias, mas porque existia já tinham vários filtros que estão inclusive além do próprio ofício do compositor, e muitas vezes são mercadológicos também, que dizem para o compositor que pode ser a música dele de antemão nesse período. E aí, nesse momento da história em que a gente está, você precisa primeiro entender quais são esses signos e quais são essas forças motrizes da obra, para então começar a perceber como o compositor as está manipulando. Por favor, é um diálogo. Então, é que isso me lembra muito do que você está falando, porque eu acho que até uma questões anteriores do que você está falando. Né? A gente pode até partir para o Wittgenstein, né? O conflito do Wittgenstein, primeiro e segundo Wittgenstein. Que você tem claramente uma primeira posição, que você está buscando, vamos dizer, as dedicações mais elementares que dizem que a coisa é a coisa. Então, o Wittgenstein está precisando do primeiro Wittgenstein, ou seja, como eu percebo as coisas, penso no mundo, e o mundo vai para ele, a questão a partir da linguagem, só que existem coisas tão elementares na linguagem, que todas as linguagens no mundo saem da mesma coisa. Então, pensa em português, ou alemão, ou inglês. Então parece que essa primeira questão você fala isso. O segundo Wittgenstein ele fala, tudo errado. Ele evitando. Então a gente livro marrom e no livro azul. Então ele não, que existem os jogos de linguagem. Que ali é mais a segunda percepção que você está trazendo. Exatamente. Só que aí existe um conflito no Wittgenstein. E aí, basicamente, é um conflito e basicamente uma posição de mundo. Uma doutrina, vou seguir esse, vou seguir esse mundo. Aí nesse trabalho específico eu queria entender se você está numa posição a partir disso. De um lado ou de outro, ou você está levantando a bola para ter uma discussão maior a partir dessas duas aberturas? Esse é um ponto fundamental, é uma premissa da qual eu parto, é importante que você tenha perguntado, porque não só nesse trabalho, mas na minha tese de doutorado, por exemplo, eu parto de uma premissa dupla. Quando a gente se coloca numa situação onde a gente manipula elementos de digamos assim, soluções estéticas, tem uma finalidade de apreciação estética, você se remete necessariamente a uma história de uma linguagem. Né? Para eu falar que o que eu faço é música, mesmo com toda a multiplicidade infinita do que eu posso considerar música a respeito de você ou de outrem, eu preciso necessariamente estabelecer um grau de intertextualidade que muitas vezes é inconsciente. Então, tem alguma coisa no que eu faço que pode ser correlacionado ao que você faz. Isso quem me diz não é uma tipologia anterior à realização musical, não é uma coisa em abstrato, não são elementos pré-linguísticos, pelo contrário, são elementos linguísticos. São as soluções que eu tenho um conjunto de instrumentos que é capaz de realização de uma série de estímulos acústicos. Como eu vou organizar isso? A maneira como eu faço isso, em algum grau, vai se relacionar à história de outras obras. Ou não necessariamente de outras obras, nessa acepção erudita, pode ser a história de outra manifestação cultural que tem ali as mesmas bases materiais de organização, uma canção folclórica, ou um discurso falado. O Edmond Boster, que é um autor muito importante para o meu doutorado, ele fala muito sobre uma coisa que ele chama de cinética da analogia, que é sobre como outros fenômenos, não propriamente musicais, contaminam a nossa percepção e servem de modelo psicológico para a significação da experiência musical. Então, sobre como você
sobre como é provável, é possível, é no mínimo argumentável que você considere que as inflexões melódicas nas línguas latinas, da maneira como elas acontecem desde o grego antigo, sobre a tendência à ascensão melódica de até uma terça menor para perguntas e uma descendência de uma terça menor para respostas, pode ter influenciado a fraseologia musical do Ocidente, né? Não é possível verificar isso, não é possível eu bater o martelo e falar que é isso, mas também não é totalmente possível refutar essa possibilidade. Então, essas questões que contaminam, que fazem parte de uma ampliação da concepção do que é cultura, melhor, de onde se insere esse tipo de manifestação cultural, que é a música, estão no âmbito da linguagem, estão no âmbito do repertório, do compartilhamento de algo que é aprendido culturalmente. Então, essa é uma coisa importante para a maneira como eu concebo assim, esse tipo de reflexão, sabe? Ao mesmo tempo, existem contingentes que são de ordem cognitiva, sobre limites de simultaneidade que você é capaz de aprender, ou sobre limites de informação que o seu organismo é capaz de, ou ele está preparado, ou está condicionado a processar, por segundos, se você quiser. Tem uma questão um pouco mais contingencial de fundo. Eu acredito que essas duas coisas seriam importantes para definir como a gente manipula dados de qualquer manifestação cultural, como se dá nosso aprendizado verbal, de leitura, de música, de dança, do que o nosso corpo é capaz de fazer, e dentro disso que a história da linguagem daquela manifestação cultural em particular me ensinou, me condicionou a aprender. Manda. Aproveitando essa que você falou de partilhar com a maneira que você pensa. Tem um autor que eu tenho pensado no Brasil, que é o François Nicolas, que ele esboça uma espécie de teoria geral da música contemporânea. E ele fala que é em direção a uma semântica musical. Grupo de pensadores que tomaram para si a responsabilidade de comprovar que a música existe. Esse grupo são músicos, e, acima de tudo, compositores, mais do que fenomenólogos ou qualquer tipo de ciência cognitiva. Eles partem do pressuposto de que uma semântica musical só pode ser comprovada por uma obra. Por um quê? Por uma obra musical. A verificabilidade de tal semântica é factual por uma obra que vai comprovar. Evidentemente tem um problema, que é como que a obra vai comunicar a nós, né? Que ela identificou tal semântica, então penso na ontologia da música via escuta. Semântica musical seria algo, um modo de escuta, um modo de cognição voltado a tal semântica. Eu pergunto se você concordaria que se tem como traçar essa teleologia. Desenvolvimento da técnica musical que busca frisar como seu caráter, como o caráter da obra, uma semântica. Eu não conheço o autor. Eu achei muito interessante o pouco que você falou a respeito dele. Não sei se eu compreendi em todo o âmbito possível da questão o que pode ser colocado a respeito. Mas eu concordo com a conclusão de que o que significa o que é música é a própria realização e a vontade de se ouvir aquilo como isso, dentro de uma história, de uma história da existência desse rito, né, desse colocar-se à disposição de um conjunto específico de estímulos para tentar depreender dali um outro conjunto de estímulos que já não é direto, mas relacional. Né? Então, eu acredito que se a gente pode falar de semântica na estrutura musical propriamente dito, ela é uma semântica na medida em que ela significa aquele conjunto de estímulos no contexto de uma história. Eu acho que a primeira daquelas vias que a gente estava conversando, que é a via da linguagem, que é a via da intertextualidade e a via de você falar sobre música à luz do que já foi feito daquilo ali, é a única possibilidade, digamos assim, de você falar de semântica musical. É lógico que quando você coloca um texto ou
você coloca uma nota de programa, a coisa muda de figura, porque você tem outras camadas de significação da experiência que, inclusive, podem mudar radicalmente a maneira como você está ouvindo. Né? A atenção, para onde você vai direcionar e tal. O gesto interessante que ele coloca é, de fato, há um rito, há uma performance por parte do ouvinte para verificar a semântica, mas ele coloca que esse rito nasce por conta da obra. É a obra que produz a possibilidade que esse rito exista. Certo? Perfeito. Pergunta que se daria a partir dessa segunda parte é: você verifica algum avanço da técnica musical em direção à produção musical? Peraí. Avanço, acho uma palavra muito perigosa. É avanço para onde? Em direção a esse rito. Existe um avanço da técnica musical que auxilia o ouvinte a poder performar essa escuta voltada à semântica? Eu acho que só é possível falar em avanço nesse sentido se você pensa em um desenvolvimento que seja cumulativo e não excludente. Porque, assim, na medida em que você tem, minha visão, né? Na medida em que você tem transformações, inclusive de ordem social e cultural, que permeiam a prática musical, você tem a abertura para novas formas de escuta. Eu não acho que se você compara da maneira como a gente costuma estudar a historiografia, onde um evento sucede o outro e de certa maneira substitui a ordem anterior, eu não acho que esse modelo de olhar para a história seja passível de uma adjetivação como avanço. Mas, se você olha para o acúmulo das experiências e das formas de olhar para o repertório, e concorda com a premissa de que o repertório, em momentos diferentes, não só o repertório por si só, mas a sociedade humana como organização exposta a um conjunto infinito de estímulos diferentes, não só musicais, vai olhar para esse repertório de maneiras muito distintas, e você soma tudo isso através do conhecimento desse conhecimento de via oral e de conhecimento de repertório, frequentação a esse repertório múltiplo. Aí eu acho que sim, porque você consegue hoje, por exemplo, ouvir uma sonata de Schubert, por exemplo, tendo já ouvido toda a história da música eletroacústica até aqui. Então você consegue olhar para Schubert e não necessariamente ouvir coisas que Schubert não pensou, mas significar aquelas configurações intervalares de densidade e tudo mais, tendo um repertório que Schubert não teve. E aí, nesse sentido, o seu solfejo, digamos assim, ele pode, e não vai necessariamente, mas ele pode ser mais rico, porque ele pode apontar semanticamente para outros ritos, para outras significações e para outras formas de concepção do material. Acho que nesse sentido, sim. Perfeito. Obrigado pela resposta. Isso é muito mais legal, se vocês forem, a gente vai conversando. Bom, deixa eu olhar o dente porque já foi metade. Tendo tudo isso que eu falei em vista, né, essa tentativa que é polêmica, ela não é... Ela é perigosa. Isso que eu estou fazendo aqui é perigoso, não é uma coisa unânime, nem é uma coisa simples. Você tentar olhar para o repertório e para que já é um repertório filtrado pela historiografia musical, que já é uma coisa que, enfim, tem muitos problemas, e já tem filtros de poder em relação ao que é a música que chegou para a gente como sendo o cânone da música europeia, já tem uma vontade de canonizar certas figuras como ferramenta política de estabelecimento nacional, enfim, já tem muitos problemas de fundo, né? Mas se você aceitar que existe postos todos esses problemas, que pode ter algum acréscimo à maneira como a gente escuta a música, procurar padrões nessa intertextualidade, que é o repertório, né? Você procurar em que medida eu posso encontrar interrelações entre uma obra do professor William, por exemplo, e uma sonata de Beethoven, né? Como eu posso comparar soluções musicais, soluções de organização musical. Aí eu acho que tem uma certa validade esse tipo de busca. E é nesse sentido que eu tento procurar. Como que eu posso olhar para uma polifonia de uma sonata? Né? A gente tende a olhar para o repertório homofônico clássico, de melodia acompanhada, como sendo um repertório de uma melodia e de um acompanhamento, 2 blocos de informação. Né? De uma maneira muito academicista, assim, ou muito rasa, mas não é assim. Né? Quando você ouve, mesmo que sejam para olhar linhas melódicas de contracantos que Mozart escreve na sonata 12, em Fá maior,
ou na 8, em Lá menor, ou enfim, Haydn nem precisa falar, mas você começa a perceber que, na verdade, é possível você agregar e desagregar conjuntos de informações e observá-los como sendo, em alguma maneira, independentes. E aí você já começa a criar simultaneidades na sua percepção, mesmo que a posteriori. Mesmo que você escute um canto-chão medieval, por exemplo, e depois de terminar o canto-chão, você compara tudo que se deu antes para descobrir qual é, então, a finálise, em que modo a coisa estava, porque você só descobre no final. E aí você tem uma certa verticalização de toda aquela informação que foi horizontal até então, né, foi distribuída no tempo. Você tem uma comparação meio simultânea de alguns parâmetros que aconteceram ali, as proporções entre as notas e tal. Então, você procurar esse tipo de resolução de problema, de agenciamento de estímulos sonoros desse repertório e olhar para o repertório de hoje, microtonal, com um monte de experimentações timbrísticas que estavam inauditas até aquela época, por exemplo, mas entender como, olha, eu tenho aqui o estabelecimento de uma certa homogeneidade numa região, e aí, quando chega no final, tem um contraste abrupto e um segundo contraste, então você chega numa terminação que ela é surpreendente até então. Quando você coloca nesses termos super abstratos, você consegue encaixar qualquer coisa. Você consegue comparar o canto-chão que eu mencionei e, sei lá, o final do desenvolvimento da primeira Rapsódia Op. 79 do Brahms, onde você vem de uma construção toda tonal ali, que vai te sugerindo um Fá maior, e aí cadencia o Fá maior e faz o Fá maior, e subitamente ele ataca a napolitana e vai dali, assim, que é uma coisa que para esse repertório é muito surpreendente. Quando você olha essa disposição no tempo dos contrastes, que é um aspecto cognitivo mais elementar, digamos assim, dentro daquilo que a gente estava falando, você consegue comparar esse repertório diverso. E aí é um pouco isso que eu tenho que fazer aqui. Isso aqui claramente não vai ser uma exposição dessa pesquisa, vai ser mais uma discussão de um pouco dessas ideias, porque eu estou me delongando bastante, mas acho que pode ser interessante o suficiente. Tá, esse primeiro tópico já está meio subentendido dentro das coisas que eu falei. Aí esses tópicos 2 e 3, a integração, etc., redundância e correlação, são tópicos que, na verdade, eu vou tentar discutir aquele outro aspecto, que não é somente ou essencialmente linguístico, mas é um pouco da cognição de processamento de informação e que vai buscar algumas respostas em estudos sobre isso. Em cognição, teoria da informação, que é um assunto que me interessa muito. E aí, para ser muito reducionista e rápido, essa questão da integração dos fenômenos, entre os fenômenos, é discutida por uma infinidade de pessoas, obviamente, mas tem duas pessoas que eu acho muito interessantes, que são o David Temperley e a Diana Deutsch. Eles discutem bastante sobre cognição e psicologia da música e tal, e eles vão falar sobre como existe um aspecto contingencial na maneira como a nossa cognição foi se desenvolvendo para a sobrevivência mesmo, sensorial, que tende a agrupar fenômenos para diminuir a complexidade sensorial do mundo. Então, sobre como a gente percebe um monte de coisa, tem uma entrada sensorial muito rica e a gente começa a selecionar aquilo que a gente está ouvindo, como nesse momento vocês estão filtrando um pouco a minha voz do ruído externo, dos instrumentos que estão tocando em outros lugares, que se você prestar atenção você ouve, mas você tende a direcionar a informação por uma questão de economia energética, uma questão fisiológica. Tá? E aí tem uma série de mecanismos que são de ordem fisiológica e psicológica que fazem com que a gente filtre mais algumas informações em detrimento de outras, para otimizar a nossa captura de informação, né? Que é um pouco sobre que o Temperley vai falar sobre agrupamento perceptivo, né? E como se dá esse agrupamento? Bom, você tende entre muitos outros mecanismos mais complexos, você tende a fazer uma rápida análise de espectro, de posição do espaço da fonte sonora, de âmbito de tessitura, de timbre, etc., que agrupa todo esse monte de coisa que eu estou emitindo aqui pela minha boca, e agrupa como sendo uma informação mais ou menos homogênea, que você conhece o timbre da minha voz, o detrimento do Gustavo, do Wellington e tal, e joga um monte de coisa fora. Então, você não...
A gente não dá conta de processar tudo que a gente está ouvindo aqui. Vocês não estão fazendo uma análise melódica muito fina do que eu estou falando agora, mas conseguem mais ou menos captar o perfil melódico do que eu estou falando. É um pouco essa ideia. E se muitas pessoas começarem a falar ao mesmo tempo, vocês ainda conseguem prestar atenção numa voz em particular e aprender como que essa voz se desenvolve no tempo para prestar atenção ali. E é uma coisa muito similar que acontece na polifonia. Você consegue ouvir. Você consegue. Você ouve todo mundo. Tá todo mundo. Assim, eu não posso não definir uma voz, mas eu posso dizer que todos estão falando. Também, mas em algumas, dados alguns limites, você consegue. Se a gente começar a falar um monte de gente ao mesmo tempo, Mas o você não problema não é consegue. semântico, o problema é eu não consigo entender semanticamente o que está sendo dito. Não por todos. Mas eu consigo se eu focar a atenção, talvez eu consiga puxar. Mas, Isso. de novo, a questão é essa questão global. Eu consigo, por exemplo, no caso de alimentação que é um inferno na Terra, a gente consegue saber que a gente sabe que, assim, semanticamente sabe o que é a base de alimentação, que é aquele... ou seja, tem muita gente falando, mas barulhos de máquina. Então a gente tem uma escuta também que é global. Isso. E tem a escuta global e tem a escuta local. Isso. Que aí é cercado, as duas são cercadas pela semântica. Eu consigo entender isso também como biológica. A semântica pode ser. Não, ótimo. A semântica pode ser um desses guias que vai fazer esse amálgama perceptivo e vai me ajudar a focar em um se eu quiser focar em um e se eu tiver também satisfeito as algumas condições. Não é em todo caso que eu vou conseguir. Mas isso que você falou é muito interessante. Aqui no terceiro tópico eu falo de redundância, correlação, saturação e amorfia. E aí é uma discussão que entra um pouco mais para o campo da teoria da informação, onde a gente tem a redundância como um aspecto fundamental para garantir a inteligibilidade do discurso. E aí esse discurso não tem que ser verbal. Você pode falar de uma organização propriamente musical, por exemplo, onde você tem uma variedade muito grande de materiais, por exemplo. É muito difícil você memorizar aquilo, fazer comparações. Então, quanto mais você atribui repetição, redundância, permanência de elementos, mas você facilita a apreensão e, por isso, a comunicação. Ao passo em que, para a gente que trabalha com a área estética, tem alguns autores que vão discutir sobre como o excesso de redundância vai culminar na monotonia e a perda da atenção, que gera justamente a perda, inclusive, da informação. Tem um paradoxo aí. Ao mesmo tempo em que você aumentando a quantidade de informação que está sendo percebida pelo ouvinte, ou seja, a variedade de deformações dos meus estímulos, de contrastes do estímulo que você está recebendo sensorialmente, você aumenta a quantidade de informação, você aumenta a quantidade de informação que o meu ouvinte vai precisar processar, você aumenta a riqueza do meu discurso. Mas existe um limite além do qual tudo aquilo é amalgamado numa percepção homogênea e absolutamente amorfa. Né? Que é um problema com o qual o serialismo na década de 50 precisou se deparar de maneira empírica. Né? A gente tem uma parametrização tão rica, você até consegue prestar atenção com um certo solfejo já desenvolvido a um parâmetro, a dois, a três, quando muito, segunda fase do serialismo talvez mais, mas chega um ponto em que a coisa é tão complexa que você amalgama tudo como uma percepção homogeneizante de uma complexidade infinita com qual o seu organismo está preparado a lidar. Enfim, eu vou pular todo o resto para fazer uma rápida conclusão. Porque aqui a gente pode ficar numa discussão que ela é bibliográfica, assim, que é muito extensa, sobre cognição e tal, mas um aspecto fundamental do que eu estou querendo trazer é justamente o repertório, como essas coisas se traduzem na história da linguagem. Como a gente pode aprender dessa história da linguagem algo de útil para a composição, que é o que eu quero, no final das contas. Né? Então, uma visão assim, panorâmica rapidíssima, eu trago aqui um exemplo que ele é muito interessante, é a sonata número 30, né, do Beethoven, o Op. 109. Enfim, toda a sessão, toda não, mas uma boa parte da sessão de desenvolvimento, a exemplo do que for a exposição do primeiro tema, ela tem uma textura relativamente homogênea, onde você tem... Para quem lembra, você tem um desenvolvimento do primeiro grupo temático onde ele é bastante homogêneo em termos de textura, ou seja, em termos de rítmica, né, de recorrência rítmica, de disposição no registro, de uma certa tessitura que ela não é tão expandida. Você tem uma certa homogeneidade nesse sentido, mas você tem uma riqueza de desenvolvimento harmônico. O ápice, a atenção, ela tende a se voltar
para o desenvolvimento harmônico, que você tem uma nova função harmônica a cada compasso. Então você tem, através do congelamento de um parâmetro em particular, ou de um conjunto de parâmetros da composição, uma atenção mais disponível para perceber um desenvolvimento mais rico em outro aspecto. Que é uma coisa que você vê de uma maneira popular, de uma maneira muito clara nas fugas para órgão do Bach, que é um repertório que eu vou basear muito parte desse estudo, onde você tem quando você tem uma linha melódica muito mais rica, com uma grande variedade de células rítmicas contrastantes, você tem um contrassujeito principal de notas longas. Você tem uma diminuição da complexidade de um dos parâmetros para você conseguir se aperceber da complexidade desse outro parâmetro. Quando você tem duas linhas melódicas em Bach que sejam simultâneas, que sejam muito ricas, que sejam um pouco estáticas, digamos assim, que tenham muita informação, essa riqueza ela digamos assim, seccionada por padrões repetitivos. Então você tem uma célula super rica, uma colcheia pontuada e logo duas notas longas e tal. Isso se torna uma sequência que vai sendo transposta. Para que você tenha uma riqueza que ela na verdade, ela é concebida de uma maneira que quando você ouve o primeiro grupo motívico ali, você já estabelece uma certa previsibilidade sobre o resto e você não precisa prestar tanta atenção para conseguir entender como se dá o desenvolvimento dessa outra linha melódica. É uma sequência, né? Você tem um fragmento ali que vai se repetindo. Eu poderia mostrar alguns trechos disso aqui, mas não vai dar. E sobre como isso é um exemplo de como esse tipo de agenciamento da simultaneidade plenamente melódica nesse repertório tradicional pode trazer alguns ensinamentos sobre como a gente pode trabalhar simultaneidades num repertório que não seja necessariamente diatônico, tonal, de uma quadratura tonal, etc. Esse é um exemplo muito simples do Luftklavier do Berio, onde você tem muita coisa acontecendo. Nessa primeira página aqui de apresentação, não tanto, isso se desenvolve mais depois. Mas o Berio ele tem uma sabedoria de que, antes de ele trazer uma complexidade muito alta de simultaneidades, primeiro, ele expõe as coisas de uma maneira linear, ele vai adicionando elementos à sua polifonia, que é algo muito similar aos procedimentos de fugato, né, no repertório tradicional, não só em Bach, e ele cria padrões de redundância no interior de cada plano de simultaneidade, seja ele melódico, seja ele de tessitura, seja ele de intensidades. E aí, com isso, você, quando chega no ápice de simultaneidade, você não precisa ficar o tempo inteiro processando cada uma dessas informações contrastantes. Você já sabe que uma delas é um ostinato. Você já conhece o conteúdo harmônico desse ostinato. Ele varia, mas as notas são sempre as mesmas. É uma série de 13 notas com repetição. Você sabe que é mais ou menos aquilo. E não é que você está contando nota a nota, mas você memoriza um conteúdo harmônico. E quando tem uma variação desse conteúdo harmônico mais à frente, você tem o primeiro grau de contraste num aspecto propriamente harmônico. Enquanto você tem variação melódica, você tem variação das células rítmicas, primeiro aquelas tercinas com uma pontuação, essas tercinas vão se dilatando, enfim. Mas esse tipo de busca de organização, de camadas de simultaneidade, de contraste, de agenciamento do que podem ser aspectos comuns ao repertório, de uma maneira muito generalizada, não só do que é o repertório tonal, do que é o repertório pós-tonal, do que é o repertório dodecafônico e tal, eu acho que é uma maneira de você, inclusive, poder falar que o que você faz tem alguma relação com esse repertório anterior. Porque a gente tem muitas formas de conceber música que não são assim, tá? Que não são discursivas, que não são esse problema formal, tipicamente de Beethoven, assim, essa maneira de trabalho com a forma, ou esse tipo de agenciamento polifônico que eu quis sugerir a ver em Bach e ser possível de ser buscado na contemporaneidade. O Berio nem é contemporâneo, teria outras coisas para analisar, mas enfim, está muito mais próximo da nossa linguagem em alguns aspectos e tal. Tem outras formas de conceber música, tá? Que não são assim. Mas isso acaba se tornando, para uma pessoa que se versa nesse repertório, que desenvolve o seu solfejo nesse repertório, se torna uma postura frente ao que a gente pode chamar de música. Mesmo que você vá ouvir música de outras culturas,
que você vai ouvir errado aquilo, porque que aquilo tem uma história particular, que tem uma maneira de apreciação particular, se você cai se você como compositor, como talvez eu acho que é a minha postura, tende a buscar entender formas, soluções musicais, para depois aplicar ou para ouvir o repertório e tentar entender, decodificar esses padrões no repertório, pode ser útil você tomar esse tipo de intertextualidade como uma postura de escuta, né? Como uma forma de olhar para o repertório, mesmo que o compositor não tenha pensado exatamente assim. Mas pode ser uma dentre as inúmeras outras chaves de leitura para você se localizar naquele conjunto de estímulos. Eu vou finalizar com uma fala do Humberto Eco, que eu não lembro, obviamente, de maneira muito literal, mas que ele fala mais ou menos assim: a obra é um conjunto de estímulos que vai proporcionar para o ouvinte um horizonte finito de possibilidades de interpretação. Finito porque, tendo uma história desse repertório, você vai tentar organizar aquilo na sua percepção de maneiras já relativamente pré-determinadas, mesmo que os resultados finais de interpretação semântica, sintática, variem muito de escuta a escuta, de pessoa a pessoa, e aí tem o conceito da obra aberta do Eco. Mas a ideia é que, configurando esses estímulos, você consegue trazer para o seu ouvinte certos guias de escuta que vão fazer com que ele possa, talvez, entender como a obra talvez esteja organizada em alguns aspectos e, a partir disso, ele consiga não ser bombardeado por tanta informação que ele desista da obra. É isso.